entendido a importância de participar dessa conferência. Se você não puder ir, divulgue para os seus amigos. TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta segunda-feira. Hoje daremos destaque ao desenvolvimento de Petrópolis. O Banco de Sangue Santa Teresa solicita apoio dos doadores antes das viagens das festas escolares. E a Prefeitura de Petrópolis anunciou que as obras para a utilização do prédio na Rua Floriano Peixoto devem ser concluídas apenas em outubro. O espaço foi comprado pela administração municipal após as chuvas de fevereiro e março do ano passado. Na próxima terça-feira, uma campanha de vacinação vai ser realizada e vai ocorrer no centro da cidade. A imunização contra a influenza vai acontecer de 9 da manhã até as 3 horas da tarde. O ministro da Educação, Camilo Santana, afirmou na última sexta-feira que a consulta pública para a avaliação e reestruturação da Política Nacional de Ensino Médio, conhecida como Novo Ensino Médio, recebeu mais de 150 mil contribuições em plataforma virtual. Um levantamento do Instituto Nacional de Cardiologia mostra que entre 2008 e 2022, o número de internações por infarto aumentou no Brasil. Entre os homens, a média mensal passou de 5.288 para 13.645, uma alta de 158%. O diálogo com o objetivo de acompanhar a evolução da cidade imperial até 2030. Eu sou Richard Stolzenburg e o Correio Petropolitano Debate está começando. Uma ótima tarde para você que nos acompanha. Seja bem-vindo a mais uma edição do Correio Petropolitano Debate, de mais uma semana que começa, né? Estamos aí e com muita informação para trazer para você. A gente começa o programa de hoje agradecendo a sua presença, a sua companhia. Você pode nos acompanhar sempre, lembrando aqui nas nossas redes sociais, TVC Correio da Manhã, no Facebook e no YouTube. Você confere a nossa programação ao vivo e também no nosso site tvc16.com. Nos nossos Instagrams, Correio Petropolitano e também TVC Correio da Manhã, você fica por dentro de tudo que acontece na nossa região de cobertura e também da programação aqui da nossa emissora. A gente começa o programa de hoje com o nosso noticiário e abordando já a questão da saúde. Um levantamento realizado pelo Instituto Nacional de Cardiologia, o INC, mostra que entre 2008 e 2022 o número de internações por infarto aumentou no Brasil. Entre os homens, a média mensal passou de 5.282 para 13.645, o equivalente a uma alta de 158%. Entre as mulheres, a média foi de 1.930 para 4.973, um aumento de 157%. O estudo leva em consideração os dados do Sistema de Internação Hospitalar do DataSUS, que é do Ministério da Saúde. Por isso, cobre todos os pacientes brasileiros que usam os serviços do Sistema Único de Saúde, seja nos hospitais públicos ou privados que têm convênios. Isso representa de 70% a 75% de todos os pacientes do país. Alguns fatores aumentam o risco de infarto, inclusive foi o que informou o Instituto Nacional de Cardiologia. Na nota, ele diz que o infarto do miocárdio acontece em população mais idosas. E sabemos também do aumento da prevalência da obesidade na população brasileira. Foi o que explicou, inclusive, a diretora do Instituto Nacional de Cardiologia, Aurora Issa. Segundo a Aurora, o frio também aumenta a chance de infarto, então você muito cuidado. Os dados indicam que os casos são mais frequentes durante o inverno. No ano passado, o número de infartos nessa estação foi 27,8% maior em mulheres e 27,4% maior em homens na comparação com o verão. Então, muito cuidado. As doenças cardiovasculares são as principais causas de mortes entre homens e mulheres no Brasil. Entre 2017 a 2021,
7.368.654 pessoas morreram por esse motivo no país. De acordo com o INC, as principais formas de prevenção são a prática de exercícios físicos e a alimentação balanceada. A gente continua falando aqui sobre a questão da saúde, mas agora mais como um recado, porque o Banco de Sangue Santa Teresa pede o apoio dos doadores para a ampliação do estoque da unidade, principalmente antes do período de festas escolares. O período de férias escolares é sempre uma oportunidade para desfrutar de viagens em família e que realmente deve ser aproveitado. Porém, é também quando os bancos de sangue pelo país afora mais sofrem com a queda nas doações, em razão do afastamento dos doadores. Somados a este fator, a temperatura mais baixa e o aumento das doenças respiratórias típicas da estação contribuem para o impacto nos estoques. Nesse período também aumentam as demandas por transfusão de sangue em razão dos acidentes de trânsito nas estradas. Segundo informações do Portal do Trânsito, a Polícia Rodoviária Federal já iniciou a Operação Férias Escolares, que segue até o final do mês com o objetivo de zelar pela segurança e bem-estar dos viajantes. Por isso, o GSH Banco de Sangue Santa Teresa faz um alerta para que as pessoas que estão na cidade e se encontram aptas doem sangue. Atualmente, os estoques sanguíneos da unidade estão 55% abaixo do nível ideal, um índice considerado muito crítico. Todos os tipos sanguíneos são necessários neste momento, porém, os tipos O negativo, O positivo e A negativo são os que mais estão em falta. O Banco de Sangue Santa Teresa atende a 3 hospitais da região, fornecendo bolsas de sangue aos pacientes que estão internados e precisam de transfusão para se recuperarem. A instituição funciona diariamente das 7 da manhã às 6 da tarde, inclusive aos domingos e feriados, na rua Dr. Paulo Hervé, número 1130, no bairro Bingen, ao lado do Banco Bradesco. Para facilitar o acesso, a unidade disponibiliza transporte gratuito para grupos de 4 e até 15 pessoas por viagem. O transporte deve ser acionado pelo WhatsApp pelo número 24 99269 4355. Importantíssima a sua colaboração, viu? Não deixe de passar lá para fazer a sua doação. É rapidinho, a doação em si dura em torno de 7 minutos. E você ajuda a salvar até 4 vidas. Lembrando que em Petrópolis ainda há alguns benefícios para os doadores, viu? E nós temos inclusive a fala da Marcela Colonense sobre os estoques sanguíneos aqui em Petrópolis. Vamos acompanhar. Olá pessoal, Marcela, enfermeira do Banco de Sangue Santa Teresa, passando aqui mais uma vez para pedir ajuda de vocês em relação à doação de sangue. O frio está espantando os doadores. O frio está fazendo com que as pessoas não venham ao banco de sangue e os nossos estoques estão muito baixos. A nossa cidade precisa da sua ajuda, os nossos pacientes precisam de você. Não deixe o frio reduzir o número de doadores, não deixe o frio colocar em risco as pessoas que precisam da sua ajuda. Venha ao banco de sangue, faça a sua doação. É importantíssimo, né? Não deixe de dar uma passada lá e fazer a sua doação. Esse gesto de caridade é sempre muito importante, principalmente agora nesse período e que os estoques aí estão 55% abaixo do que deveriam, né? Lembrando só para você que quiser realizar a doação, é necessário ter dormido bem na última noite, não ter ingerido bebida alcoólica nas últimas 8 horas antes da doação, é preciso ter dormido pelo menos 6 horas. Não é necessário estar em jejum no dia da doação, mas é importante você evitar alimentos gordurosos. Além disso, é importante ressaltar para aquelas pessoas que são menores de 18 anos, pais e responsáveis devem estar juntos para autorizar a doação e é necessário ter mais de 50 quilos. Além disso, para você que é idoso, que vai doar pela primeira vez, a primeira doação tem que ter sido pelo menos até os 60 anos. Caso contrário, avançando mais essa idade, não é possível mais realizar a doação. Mudando de assunto, a gente vai falar sobre educação, porque o ministro da Educação, Camilo Santana, afirmou na última sexta-feira que a consulta pública para a avaliação e reestruturação da Política Nacional do Ensino Médio, que também é conhecida como Novo Ensino Médio, recebeu mais de 150 mil contribuições em plataforma virtual. O processo foi concluído na noite da última quinta-feira. Ao longo de 120 dias ou 4 meses, acadêmicos, técnicos educacionais, gestores escolares, professores e alunos deram as suas opiniões. A pesquisa online foi realizada por meio de um canal no WhatsApp
e obteve aproximadamente 150 mil respostas. Participaram mais de 100 mil alunos e cerca de 30 mil professores, além de quase 6 mil gestores escolares, entre outras. Lançada em março deste ano, a consulta foi feita por meio de audiências públicas, oficinas de trabalho, seminários e pesquisas nacionais com estudantes, professores e gestores escolares, e chegou a ser prorrogada a pedido de organizações do setor. A atual política de ensino médio foi aprovada por lei em 2017, durante o governo do ex-presidente Michel Temer, com o objetivo de tornar a etapa mais atrativa e evitar que os estudantes abandonem os estudos. Pela lei, a implementação deve ser feita de forma escalonada até o ano que vem. Esse ano, por exemplo, a implementação começou pelo primeiro ano do ensino médio, com a ampliação da carga horária para pelo menos 5 horas diárias. Para que o novo modelo seja possível, as escolas devem ampliar a carga horária de 1.400 horas anuais, o que equivale a 7 horas diárias, e é o que define a legislação, e isso deve ocorrer aos poucos. A revogação do novo ensino médio tem sido uma reivindicação de estudantes e também do setor e de muitos especialistas. Apesar disso, o governo federal não cogitou revogar a medida por completo, mas fazer ajustes a partir desses resultados, na verdade, obtidos nessa consulta. Mudando de assunto, a Mega Sena acumulou, viu? E o prêmio sorteado no próximo sorteio deve ser de 35 milhões de reais. Ninguém acertou as 6 dezenas do concurso 2609 da Mega Sena, sorteadas na noite deste sábado, dia 8, em São Paulo. O prêmio para os ganhadores do próximo sorteio, marcado para a noite de quarta-feira, dia 12, está estimado em 35 milhões de reais. Os números sorteados foram 3, 21, 27, 32, 35 e 60. Os 50 apostadores que acertaram 5 dezenas deste sorteio, a quina, vão receber R$ 61.254,15 cada um. Já para os 4.420 acertadores da quadra, o prêmio é de R$ 989,88. Vamos falar sobre política, é tradicional aqui no nosso Correio Petropolitano Debate, e a gente está aqui já com o nosso repórter, o Wellington Daniel, e que vai falar sobre a LDO. Tem questão aí importante para você que está nos acompanhando, ficar atento, e ele traz essas informações então para a gente agora. Boa tarde, Wellington. Boa tarde, Richard. Boa tarde a todos de casa. É isso, Richard. A gente hoje vai comentar um pouquinho sobre a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e um pouquinho vou explicar para você de casa como que funciona isso. São 2 leis, basicamente, em relação ao orçamento. A LDO, que diz como que o governo deve investir o dinheiro. Então, olha, 25% para a educação, tanto por cento para a saúde, enfim, define como que o governo deve colocar o seu dinheiro. E depois chega a lei orçamentária anual, que aí sim, essa lei ela vai então trazer todo o balanço da previsão de receita, também a previsão de gastos, e aí a Câmara aprova tudo isso para o próximo ano. Que é conhecido como a LOA, né? Isso, a LOA. Então, o que aconteceu foi que na semana passada, na terça-feira, a Câmara aprovou a LDO, que é essa exatamente que vai definir. Olha, governo, prefeito Rubens Bom Tempo, no caso, ano que vem, você tem que investir pelo menos isso em educação, essas são as prioridades, essas são as metas, assim que tem que ser, assim que tem que acontecer. E aí, os vereadores já tinham aprovado em primeira discussão o texto que veio do governo, geralmente é um texto que vem do governo, e agora, em segunda discussão, eles também acrescentaram emendas. E foram 18 emendas ao todo, mas eu separei aqui algumas mais importantes. O principal debate, Richard, foi mesmo essa questão da prevenção às tragédias, da prevenção aos desastres naturais. E o vereador Ingo Rames, ele preveu que 2% do orçamento deve ser direcionado para isso. Então, é muito importante, já era uma lei que foi aprovada na Câmara, uma emenda, na verdade, à Lei Orgânica Municipal, só que não estava no texto do governo, e então o vereador Ingo Rames, ele trouxe esse acréscimo. Agora, 2% do orçamento do próximo ano deve ser revertido para ações de prevenção aos desastres naturais. Dentro disso também, o vereador Eduardo do Blog, ele colocou como meta e prioridade do governo também as questões de prevenção aos desastres naturais, e a vereadora Júlia Casamasso também foi pela mesma linha. Teve também uma questão na saúde, o vereador Mauro Peralta apresentou
bastantes emendas em relação à saúde, bastantes indicações, e uma das principais é que os médicos eles saem então do quadro geral dos funcionários e ele começa a entrar também, ele começa com regime especial. Por que isso? Porque o vereador Mauro Peralta ele vem reclamando já há algum tempo, ele também é médico, e ele vem reclamando há algum tempo sobre a questão do salário dos médicos em relação ao mercado. Porque se o médico está ganhando mais em outra cidade, está ganhando mais no setor público e o setor privado no setor privado, está ganhando mais no setor privado, e o setor público não se aproxima disso, então é muito mais difícil para o setor público conseguir contratar esse médico. E onde ele aponta falta de médicos, falta de especialistas, enfim, que a gente acaba perdendo para outras cidades. Só que não teria recurso suficiente para aumentar o salário de todo mundo. O vereador também falou sobre isso, para ele acredita que é necessário que todos consigam esse aumento, mas não teria recurso suficiente para isso. Então o médico ele sai da categoria de profissional da saúde com todo mundo, vai para um regime especial e aí então é possível esse aumento de salário. Vamos saber como que a prefeitura vai adotar essas medidas aí, tanto em relação à prevenção como na saúde. O Wellington participou com a gente, inclusive, na semana passada, aqui na entrevista que fizemos com o vereador Otávio Sampaio. A gente questionou até essa questão também de funcionários para a saúde aqui em Petrópolis, até mesmo um possível concurso público, né? E a gente está vendo que isso está sendo debatido também na Câmara Municipal. Wellington, obrigado pelas suas informações. Obrigado, Richard. Boa tarde a todos de casa. Vamos falar sobre oportunidade, porque o Instituto Proa está com inscrições abertas para preencher 6.000 vagas de capacitação profissional no estado do Rio de Janeiro. As vagas são destinadas a estudantes da rede pública de ensino e que estão concluindo ou que já terminaram o ensino médio. A iniciativa conta com uma parceria do governo do estado por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, da Companhia de Desenvolvimento Industrial do Rio de Janeiro e também da P&G. Para participar do processo seletivo, os interessados devem fazer a inscrição no site da Proa e depois responder a um teste básico de língua portuguesa e raciocínio lógico, além da análise de documentos. E, se for aprovado, segue para a etapa de preenchimento dos dados pessoais para realizar a matrícula no concurso. O link para a inscrição vai aparecer na tela daqui a pouco para você poder fazer a sua inscrição. O curso da Proa tem 100 horas e é dividido em 4 módulos, que preparam os alunos para definirem metas profissionais e se saírem bem nas entrevistas de emprego. Entre os temas estão autoconhecimento, projeto profissional, raciocínio lógico e comunicação, e semanalmente há também encontros ao vivo que vão ser mediados por tutores, sempre toda quinta-feira. São 7 carreiras à escolha, patrocinadas por grandes empresas, com 50 horas de preparação para cada uma delas. São, por exemplo, analista de dados, varejo, administração, logística, UX designer, promoção de marcas e educação financeira. Ao fim do curso, os participantes recebem um certificado de conclusão e o acesso a uma plataforma exclusiva de vagas de emprego. A Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico participa, auxiliando a inserir os jovens formados no mercado de trabalho. Está aqui para você o site. Não deixe de se inscrever, se capacitar e, quem sabe, ingressar no mercado de trabalho. A gente estava falando aqui sobre as questões da prevenção junto com o Wellington e a gente aborda agora um outro descaso. A população petropolitana ainda vai sofrer mais um tempo, viu? Porque a Prefeitura de Petrópolis anunciou que as obras para a utilização do prédio da rua Floriano Peixoto só devem ser concluídas em outubro deste ano. O espaço foi comprado pela administração municipal após as chuvas de fevereiro e março de 2022 e seria utilizado como abrigo provisório de uso misto para famílias desabrigadas. Segundo o município, a empresa vencedora da licitação recebeu ordem de início para as intervenções no dia 12 de junho e terá o prazo de 120 dias para a conclusão. As reformas devem acontecer nos apartamentos e no térreo, onde vai funcionar um banco de alimentos. Em entrevista ao Correio Petropolitano Debate na TV
TV Correio da Manhã, o vereador Otávio Sampaio salientou que faltou planejamento em relação à compra e que votou contra a aquisição do prédio, por acreditar que o governo municipal não utilizaria o espaço como deveria. Outra intervenção pós-chuvas que gera polêmica é em relação à unidade de pronto atendimento, a UPA do centro. O espaço localizado na rua Washington Luiz só deve ser entregue no fim de agosto, em mais uma prorrogação da prefeitura informada apenas após os questionamentos do Correio. As intervenções contemplam obras de contenção e reformas no prédio principal e no prédio anexo, onde funcionará um centro de exame de imagens. Primeiro, o prazo de entrega era até abril, prorrogado até o dia 5 de julho. Agora, o prazo de entrega é para o fim de agosto. Vamos ver, né, se realmente essas obras vão ser concluídas até outubro. Até porque não só como a que a gente viu na reportagem, a UPA do Centro, outras intervenções aqui na cidade estão atrasadas. Inclusive protestos já foram realizados, por exemplo, no Morro da Oficina, e a gente continua vendo essa situação delicada, né? O prédio custou mais de 3 milhões de reais, foi utilizado com recursos da Alerj e está aí parado mais de 1 ano e meio depois das tragédias. Vamos aliviar o assunto, vamos aliviar o clima aqui no Correio Petropolitano Debate, falando sobre esporte. Nosso repórter Guilherme Matos já está aqui para falar com a gente. Apesar de amenizar o clima, a situação e os resultados não foram bons para as equipes petropolitanas, né, Guilherme? Boa tarde, Richard. Boa tarde a todos de casa. Exatamente, né? Durante esse fim de semana não foi tão bom para aquele petropolitano que acompanha as equipes da cidade. Tanto Serrano quanto Petrópolis tiveram partidas e ambos acabaram saindo com derrotas. O Serrano jogou pela semifinal do Sub-20 B1 e num jogo pegado contra o Nova Cidade lá na casa deles, o Nova Cidade conseguiu abrir essa vantagem. Lembrando que o Serrano felizmente conseguiu essa vantagem de ter conquistado o título da Taça Corcovado e tem a vantagem do empate. Então o Serrano na Arena Interfute precisa apenas de uma vitória simples por 1-0 e consegue a classificação para a final. Já o Petrópolis, jogando pela Série A2 do profissional, né, aquela vaga direta para a elite do Carioca, também saiu com a derrota. A gente lembra que o Petrópolis tinha aberto uma vantagem legal, a gente puxa a tabela aí, o Petrópolis tinha conseguido abrir uma vantagem, uma sequência positiva, entrou de vez na briga, mas essa derrota endurece um pouco a situação, né? O Sampaio Corrêa foi o adversário do Petrópolis, venceu pelo placar de 1-0 e disparou na liderança. O Olaria empatou com o Artisul, foi tudo ali bem apertado e a gente vê que está tudo muito apertado. Lembrando que o Gonçalense é o nosso Petrópolis, como vocês veem aí na tabela, e está tudo muito apertado. E agora a gente tem as últimas 2 rodadas e a gente pede até já joga aí para vocês também o calendário. O Petrópolis agora pega o Resende no Atílio Marotti na quinta-feira, dia 20 de julho. Então é um jogo que a torcida tem que apoiar em peso o Petrópolis. O Resende está já mais afastado dessa disputa. Então é um jogo que o Petrópolis precisa vencer, precisa entrar de vez nessa briga para chegar na última rodada contra o Olaria lá na casa deles. Um confronto direto, provavelmente vai ser um confronto de quem vencer passa, pode ser que os dois vão, pode ser que um fique para fora. Então vai ser um confronto muito importante. Então o Petrópolis precisa garantir esses 3 pontos contra o Resende para conseguir chegar firme contra o Olaria. É importante essa vitória dentro de casa, aproveitar nessa oportunidade com o apoio da torcida, para quem sabe, numa da pior das hipóteses, apenas com empate já conseguir a classificação para a Série A do Campeonato Carioca para ano que vem. Situação delicada da equipe do Petrópolis Futebol Clube, mas depende apenas do clube, né, Guilherme? Exatamente, é manter essa cabeça, até porque tem que concentrar em classificar agora, entrar neste G4 para chegar forte na semifinal. É difícil imaginar a situação do Petrópolis chegando com uma grande vantagem. Se tivesse vencido o Sampaio Corrêa, até dava para sonhar com o título e chegar nas semifinais com vantagem de empate. Mas agora o foco é chegar na semifinal, garantir nos jogos eliminatórios, lembrando que o campeão, apenas o campeão do mata-mata, consegue a vaga na elite do Carioca. Situação difícil, mas agora a gente muda um pouquinho, vamos falar sobre a Taça das Favelas, Guilherme? Exatamente, a Taça das Favelas vai começar neste próximo sábado,
dia 15, e pela primeira vez na história Petrópolis tem uma equipe na disputa, o CUFA Petrópolis. A gente puxa aí, o sorteio já foi feito e Petrópolis aí caiu no grupo com falha de foguetinho, Asa Branca e o Guandu. Então é ficar atento, acompanhar a equipe de Petrópolis. Petrópolis conseguiu essa vaga por meio da Série B, da Taça das Favelas, então vai entrar nessa disputa. São 24 grupos com um total de 96 equipes representando as favelas do Rio de Janeiro, zonas periféricas. Então é bem interessante a gente acompanhar o Petrópolis pela primeira vez tendo uma representação na Taça das Favelas, que é um campeonato tão importante. A gente vê aí jovens de 14 a 17 anos, que é a categoria que joga a Taça das Favelas, se destacando no futebol brasileiro. Um exemplo é o Patrick de Paula, a contratação mais cara da história do Botafogo, é um menino que foi revelado pela Taça das Favelas. Então é acompanhar esses meninos, esses jovens garotos que estão sonhando com, quem sabe, estar aí representando times no Brasileirão, seleção, Europa. É uma oportunidade tanto para jovens de zonas periféricas do Rio de Janeiro. Com certeza, e muitos com muito talento, viu? É impressionante como a gente vê, quando a gente tem campeonatos como esse que trazem essa visibilidade, o quanto há jovens talentosos no esporte e que a gente possa ter essa promoção cada vez maior para justamente fomentar essas atividades e que esses jovens possam ter acesso a diversas oportunidades por meio do esporte. Guilherme, obrigado pelas suas informações. De nada, Richard. Boa tarde para todos. A Secretaria de Saúde vai promover a vacinação contra a influenza amanhã, terça-feira, aqui na Feira Livre, que acontece na Rua Visconde de Souza Franco, no centro. As doses vão estar disponíveis de 9 da manhã até as 3 horas da tarde e toda a população maior de 6 meses pode tomar o imunizante. As vacinas contra a hepatite B e DT e contra a difteria e tétano para a atualização do esquema vacinal dos feirantes e da população que estiver com cartão de vacina em mãos também estarão sendo ofertadas, viu? A ação vai ser organizada pela Divisão de Imunização da Secretaria de Saúde e para receber as doses, o cidadão deve então apresentar o cartão de vacina e o CPF. Não deixe de participar dessa oportunidade. Para a gente finalizar esse primeiro bloco, vou pedir a nossa equipe para colocar na tela uma operação que foi feita pela Polícia Rodoviária Federal aqui em Petrópolis e que gerou a apreensão de grande material entorpecente. Essas são imagens que foram divulgadas pela Polícia Rodoviária Federal e a gente tem as informações a respeito dessa apreensão. São quase 60 quilos de droga. Essa apreensão ela ocorreu na BR-040 e um homem foi preso. Foram aproximadamente 30 quilos de maconha, 23 quilos de cocaína e 6,5 quilos de crack. Essa prisão ocorrendo na manhã dessa segunda-feira. Vamos fazer um rápido intervalo. Na volta a gente vai fazer a nossa entrevista para falar sobre o desenvolvimento de Petrópolis. O Correio Petropolitano Debate volta já. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro.
Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades. Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, walk fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Cara, o que a gente tá fazendo, hein? Vamos falar um segundo sobre a gente? Sim, sobre violência contra a mulher, mas mais sobre a gente. Pensa nas mulheres que você conhece, nas mulheres próximas de você. Colegas de trabalho, vizinhas, amigas, as mulheres da tua família. Agora imagina que a cada 8 minutos, uma delas é estuprada. Duro de engolir, né? Mas é o que está acontecendo no Brasil. Aqui, 7 em cada 10 mulheres já sofreram violência ou assédio no trabalho. E absolutamente todas as mulheres, inclusive as que você pensou, vão sofrer algum tipo de abuso pelo menos uma vez durante a vida. Pesado, né? Mas e aí? O que a gente tá fazendo? Vamos falar sobre a gente. Sobre o jeito que a gente trata as mulheres. Passa a vara, senta a rola, pega de jeito. Comer, meter, fuder. Aê, garanhão. Pegador, comedor. Ensinam pra gente que a mulher é uma coisa a ser conquistada, um prêmio, e que você não deve aceitar um não como resposta. Ela não te dá bola, é porque tá se fazendo de difícil. É só pegar um drink que ela tá na tua, irmão. Manda ver. Ela tá pedindo. Só um beijo. Um beijinho, pô. Não tem mulher que não dá, só tem homem que não sabe pegar. Vai lá, pega ela, mostra que é macho. É assustador quando a gente ouve isso fora de contexto, né? Agora imagina o quanto é assustador para elas. Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim? Seja na escola, seja no trabalho, seja na balada, até na sua própria casa. Tá errado. Então, vamos falar sobre a gente? Porque a gente pode mudar essa realidade. Não tem que ser desse jeito. A violência contra a mulher não é um problema da mulher. É um problema nosso. É problema meu. É problema meu. É um problema meu. 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 É um problema meu. A responsabilidade é nossa. Correio Petropolitano Debate de volta, a gente dá início agora à nossa entrevista, aqui ao meu lado Cláudio Mohamed, ele que é presidente do CDL Petrópolis, da Câmara de Dirigentes Lojistas, e mais uma vez a gente debate aqui o desenvolvimento de Petrópolis, a Agenda 2030, é algo aí que a CDL está muito ativa nessa pauta e realmente realizam reuniões, às vezes mensais, semanais, com diversos órgãos, para debater realmente a cidade de Petrópolis. Cláudio, queria agradecer a sua presença mais uma vez aqui no programa e queria primeiro que você, só para a gente finalizar, para a gente dar início nesse bate-papo, a Bauer foi um sucesso pelo que a gente tem visto, né? Grande movimentação aqui em Petrópolis, bastante ônibus de turismo, assim, a cidade realmente cheia durante esse período, né? Muito, muito cheia. Boa tarde, Richard, obrigado por estar aqui mais uma vez com vocês. Sim, a cidade muito, muito cheia, todos esses dias de Bauer, foi espetacular. O comércio vendendo muito mesmo, o comércio da Bauer também vendeu muito, nós não temos ainda os números, né, tanto de quantas pessoas a mais tivemos nesse ano,
bem como também os resultados financeiros de todo esse movimento da Bauer e o quanto ele trouxe aqui de benefício aqui para a nossa economia, né? Agora, a gente entende que, pelo que a gente viu assim, né, caminhando e percebendo, o movimento foi extraordinário. Eu posso dizer a você, acho que foi acima do esperado, tá? E todo o comércio da cidade ganhou com essa Bauer. Ganhou o Centro Histórico, ganhou a Rua Tereza, ganhou também lá em Itaipava, ganhou também, é claro, né, todo o entorno ali da Bauer Fest. Quer dizer, então é um evento espetacular e estamos torcendo para que no ano que vem a gente ainda consiga ter um número maior ainda, né, de turistas aqui na nossa cidade, né, trazendo todos esses recursos para poder ajudar não só o comércio, como também o setor de serviço, né? Os hotéis tiveram aí uma ocupação esplêndida também. Quer dizer, então a gente vê, como a gente já falou num programa anterior aqui com você, né, que os eventos são muito importantes para Petrópolis, sem dúvida nenhuma, tá? E a gente agora aguarda um próximo evento também, com toda essa lotação que nós tivemos aí nesse Bauer Fest, né? E aguardamos aí que a Secretaria de Turismo, né, consiga novamente trazer um movimento muito grande aqui de turistas nos próximos eventos que vão acontecer aí dentro do nosso calendário aqui de Petrópolis. Tá certo. Cláudio, queria que a gente faz esse bate-papo também para atualizar também até a população petropolitana sobre justamente esses projetos de desenvolvimento para Petrópolis. A gente sabe que são diversos pontos que são abordados, mobilidade, até a própria subida da serra. E recentemente foi realizada uma até também com o secretário de Economia do Mar, deputado, que também já foi deputado, Hugo Leal. A gente esteve até presente lá no dia dessa reunião, mas queria que você falasse um pouco sobre o que foi debatido na reunião, até para quem está nos acompanhando também, saber o que foi comentado e também entender a opinião do secretário, o que ele comentou sobre as demandas que foram levadas até ele. Nessa primeira visita aí do Hugo Leal, né, que aconteceu, foi uma das primeiras reuniões que nós tivemos com o nosso ente, o governo estadual, e nessa ocasião a gente abordou alguns temas que foram a questão da BR-040, em especial o trecho subida da serra, né? Falamos também da ligação Big-Quitandinha, que está avançando bem. Eu acredito que em breve aí a gente vai ter já o início dessas obras e uma possível conclusão para que a gente torne realmente realidade, né, essa movimentação Big-Quitandinha, Quitandinha-Big, que é uma expectativa de todos os petropolitanos e de muitos anos. Muitos anos a gente vem aguardando esse momento, né, de conseguir fazer esse percurso. Tenho a certeza que vai ser uma coisa muito boa. E falamos também sobre a questão da Enel, né? A Enel, inclusive, estiveram aqui na reunião vários técnicos da Enel, e nessa ocasião a gente debateu muitos assuntos da Enel, marcamos uma nova reunião com a Enel que aconteceu algumas semanas atrás. Eles estiveram aqui, avançamos mais ainda, e agora estamos agendando uma nova reunião com a Enel para o final desse mês agora, de julho, né, em que eles vão trazer todas as respostas que foram, de todas as dúvidas que nós levamos a eles, vão trazer todas essas respostas agora para a gente poder conseguir melhorar, né, o serviço, o atendimento, essa questão às vezes, de interrupção de energia que acontece por causa das podas. É um dos assuntos que a gente vai tratar exclusivamente, essa questão. Como é que nós vamos trabalhar com essa questão da poda? Que a poda ela tem que ser feita de forma preventiva, ela não pode ser feita de forma ostensiva. A gente tem que estar com essas podas sempre em dia, para quando chegar a época das chuvas de verão, a gente não tem aquela interrupção, inclusive como tivemos nesse ano, né, na época do carnaval, se eu não me engano, que teve localidades aí que ficaram dias sem energia. Isso tudo por quê? Problema de poda. Então isso é um ponto que a gente está discutindo muito lá, e eles já vão trazer nessa reunião uma solução
para que a gente possa minimizar esse problema, e eu tenho certeza que com isso a gente vai continuar avançando nessas questões todas, nesses problemas todos que nós temos em Petrópolis, né, para a gente poder cada vez mais criar as condições necessárias, a infraestrutura necessária para a gente poder trabalhar no crescimento e no desenvolvimento econômico da nossa cidade. Lembrando até para você que está nos acompanhando que o Procon Petrópolis multou em 16 milhões de reais a Enel justamente por conta dessa situação no Carnaval, que foram 10 dias aí e sem iluminação em algumas localidades aqui de Petrópolis, né? Petropolitanos perderam aí alimento, produtos eletrodomésticos, fora alguns que às vezes trabalham ali, precisa, por exemplo, aplicar uma insulina, enfim, que tem algum medicamento em casa, que precisa ser resfriado, ou algum equipamento que também é levado aí para cuidar da saúde. Mas, além disso, a gente foi divulgado, na verdade, né, recentemente, os dados preliminares do censo desse ano, né, divulgado pelo IBGE, mostrou aí uma queda na população petropolitana. A gente sabe que o Fundo de Participação dos Municípios leva muito em consideração também o número, né, da população do município. Isso de alguma forma muda o cenário de Petrópolis ou é algo que não é tão preocupante hoje, Cláudio? Não, preocupa muito, muito. Por quê? A gente entende que no cenário nacional, a maioria dos municípios, eles cresceram em população, né? Foram poucos os municípios que tiveram uma redução, né? E alguns que tiveram redução pequena. A nossa redução foi significativa, foi muito grande, é 5,75, se eu não me engano aqui, o índice, né, de diminuição, de redução na nossa população, tá? E isso é grave. Por quê? Porque isso detecta que existe algum problema, tá? Existe algum problema e um dos problemas, é claro, é o desenvolvimento econômico, é onde a gente está trabalhando. Só que para a gente poder analisar e entender melhor essa questão, a gente vai aguardar mais dados do IBGE, tá? Que devem sair agora em agosto, as informações que nós recebemos. E com esses dados, então, tá certo? Nós vamos buscar uma pessoa técnica, né, nessas análises, nessas estatísticas, para poder fazer a análise corretamente e nos mostrar o que realmente está acontecendo e o que é necessário o movimento fazer, né, para que a gente possa resolver esses problemas que estão gerando a perda de população. Então é um trabalho que nós vamos aguardar as informações, vamos ter o apoio técnico de uma pessoa realmente que conheça que saiba ler realmente esses números, que saiba realmente interpretar essas estatísticas, para que a gente realmente, com propriedade, possa dizer aquilo que é necessário para que a gente possa, então, começar a trabalhar em cima disso também dentro do nosso movimento Petrópolis 2030, para a gente encontrar as soluções necessárias para que no próximo censo, que daqui a 10 anos, a gente reverta essa situação. Ao invés da gente ter uma redução, a gente ter um crescimento significativo na população da nossa cidade. Entendeu? A gente entende, muitos falam, não, porque teve as tragédias, teve os incêndios, teve as tragédias, teve as enchentes, isso pode ter criado uma fuga da população para outras localidades. Tudo bem, a gente entende que pode ser, mas a gente precisa dos números reais mesmo para a gente poder entender isso, tá? Porque às vezes pode ser o quê? Falta de emprego. A gente entende que hoje em Petrópolis, como a gente reduziu muito a nossa economia, muitas empresas foram embora, a gente entende que emprego está faltando. Inclusive, existe uma coincidência. Se você pegar o número que foi levantado também pela redução de emprego, nós tivemos aqui 6% nesse período de 2010 até 2022, foi apontado também que nós tivemos uma perda aqui de 6% dos empregos. Aí você compara, 5,75% de população, 6% de perda de emprego, os números quase que se coincidem, né? Então, a gente entende também que existe alguma redução de população, que muita gente foi buscar emprego fora de Petrópolis. E a gente tem outros municípios aqui no entorno de Petrópolis que tem avançado aí, principalmente na questão industrial, por exemplo. A gente tem
Areal agora, que vai ter, se não me engano, um complexo que vai ser inaugurado. A gente tem outros municípios também aqui que tem esse viés mais industrial também. O setor de tecnologia também é um outro ponto importante que leva essas pessoas a fazerem essa migração, digamos assim, entre os municípios. E aí traz essa importância de realmente analisar esses dados para, de alguma forma, trazer ou fazer com que essa população se mantenha aqui dentro de Petrópolis. E esse é um ponto, como o Cláudio comentou, que deve ser abordado nos próximos meses, nas próximas reuniões. Cláudio, até com esses dados, por exemplo, vocês pretendem levar isso também para as próximas reuniões, por exemplo, com o governo do estado, com os secretários, com as pastas que ainda vão ser, que ainda vai ocorrer esses encontros? Sem dúvida. Quando a gente tiver realmente todo esse estudo, né, todo esse estudo feito, e a gente já souber quais são os caminhos que a gente pretende percorrer, a gente já vai trabalhar, inclusive, em cima dos projetos que são necessários e já levar esses projetos prontos, né, para essas pastas governamentais, entendeu? E pedir a eles, né, que possam trabalhar em cima desses projetos para a gente lá adiante conseguir, então, reverter toda essa situação. E é importante colocar aqui também sobre o que você falou agora, né, de alguns municípios próximos aqui, né, vizinhos nossos que apresentaram esse crescimento. Nós tivemos aí o caso de Areal, que vem apresentando um desenvolvimento econômico muito considerável para uma população pequena, se eu não me engano, lá em torno de 11 mil, 12 mil habitantes, se eu não estiver com o número errado. Nós tivemos aí, na década passada, né, e até o momento agora, a gente teve aí um crescimento fantástico na região de Três Rios, com as indústrias. Foi assim um salto gigantesco que nós tivemos nessa última década lá com Três Rios, né, que levou o prefeito, que na época era o Vinícius Fará, hoje nosso secretário de Desenvolvimento Econômico, né? Ele que é um craque nessa questão de desenvolvimento econômico, entende isso como ninguém, sabe realmente que essa matéria aí ele domina muito bem. E ele conseguiu levar isso lá para o Três Rios desenvolveu muito. E hoje, é claro, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, ele vem fazendo isso de uma forma muito macro, né, muito maior, que é atendendo todo o estado do Rio de Janeiro. Cláudio, além disso, queria que você falasse um pouco sobre a expectativa para a 37ª edição, que vai acontecer agora em agosto, que traz aí um pouco sobre o comércio varejista no estado do Rio de Janeiro, e Petrópolis vai sediar essa 37ª edição. Queria que você falasse um pouco para a gente a importância dele também aqui para o município. Você está falando da... A 37ª edição da Convenção Estadual. Convenção Estadual, perfeito. Nós estamos trazendo agora, então, para esse mês de agosto, a 30ª Convenção Estadual da CDL, né? Vamos reunir aqui as 42 CDLs do Estado. Esse evento também, na sua abertura, vai contar também com a presença de 2 senadores já confirmado, que é o Portinho e o Efraim Filho. Inclusive, o senador Efraim Filho vai falar de uma matéria muito importante, que é a reforma tributária. Tudo isso que está acontecendo lá em Brasília, e ele, como senador, né, vai poder nos colocar aqui e nos atualizar de tudo que está acontecendo e de que forma realmente agora vai começar a acontecer dentro do Senado a reforma tributária. Teremos também a presença lá também do nosso secretário de governo, Bernardo Rossi, nosso irmão petropolitano de coração, vai estar também prestigiando o nosso evento, não poderia ser de forma diferente, né? Também teremos lá a presença do secretário de Desenvolvimento, Vinícius Fará, né? Visto que a gente está falando numa área que é muito importante também, que é o comércio, quer dizer, então vai ser um evento espetacular. E no dia seguinte, né? Isso aí eu estou falando, a abertura é na sexta-feira, dia 18 de agosto, e no dia seguinte, dia 19, nós vamos ter uma série de palestras, todas com temas voltados para o comércio, entendeu? A gente vai ter ali 6 palestras que vão ser voltadas exatamente para poder levar para o lojista informações, novas tecnologias, e tudo aquilo que é necessário para ele poder incrementar o seu negócio e poder conseguir com isso aumentar o seu volume de venda.
Queria até você tocou num ponto importante, a gente viu que a reforma tributária foi aprovada na Câmara, segue agora para o Senado. Você acredita que essa reforma pode de alguma forma dificultar a vida do comerciante ou ainda há muito a se analisar, até mesmo por conta dessa aprovação no Senado, para depois trazer uma análise mais completa sobre isso? Não, ainda tem muito a analisar. Nós estamos agora começando a fazer as análises, que teve a votação agora recentemente, estamos começando a analisar para a gente ver os pontos. O que nos preocupa muito ainda nessa questão é a questão do serviço. É ali que a gente está muito preocupado, o quanto isso pode impactar no serviço, entendeu? Porque o serviço, você tinha o ISS, né? Você tem ainda, né, o ISS, que você paga aqui dentro do município, e agora isso provavelmente vai tudo para dentro do IVA. Né? Então, quer dizer, inclusive com um percentual bem maior. Então, a gente está debruçado em cima disso para poder entender, para poder levar isso ao setor de serviço, né? Para a gente poder ver o quanto isso pode impactar. Entendeu? A parte do serviço é a que mais nos preocupa, entendeu? Nessa questão toda, entendeu? Eu acho que a parte lá que é correspondente ao ICMS, nós estamos também procurando entender mais detalhadamente, né? Para a gente ver o quanto aquilo impacta aquilo no comércio de varejo, tá? Mas o serviço preocupa muito a gente aí. E vamos aguardar, né? A princípio, pelas últimas informações que eu tive, isso aí agora está no Senado, como você falou. Eu acredito que vai decorrer aí no segundo semestre dentro do Senado, não sei em que momento que eles vão concluir tudo para que possa ter uma votação final, mas de qualquer maneira isso aí é um projeto que vai iniciar somente em 2026, foi as últimas informações que eu recebi, né? Então até lá a gente continua como está, mas a gente tem que ir entendendo bem sim, porque 2026 chega logo, né? Tá logo ali. Tá logo e ali. esbarra nesse projeto, né, Cláudio, de Petrópolis 2030, de fazer aí esse desenvolvimento do município e como que isso lá na frente também vai impactar, claro, a nossa cidade. Cláudio, além disso, a gente abordando essas questões aqui voltadas para Petrópolis, a gente vê recentemente também, foi até na Câmara Municipal, foi votado, né, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e foi até colocado que Petrópolis tem que gastar agora 2% do seu orçamento com prevenção. A prevenção hoje também ela é fundamental em Petrópolis. E a gente sabe que a gente abordou aqui a questão do IBGE, né, da população diminuir, também ligada à questão de emprego, e a gente sabe que às vezes as pessoas podem ficar preocupadas com o município, mas a minha pergunta é a seguinte, talvez investir na prevenção também seja uma forma de trazer a população de volta para o município, justamente por conta do que aconteceu ano passado? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que esse recurso de 2% eu considero pouco. Eu acho que a gente tem aqui muitas obras para a gente realizar, são muitas encostas que nós temos aqui, a nossa área de risco aqui é enorme, são vários focos de área de risco, então o volume de investimento para isso precisa realmente ser significativo, entendeu? Petrópolis realmente precisa investir nisso aí, tenho certeza que esse investimento sendo feito e todas as obras que serão necessárias, né, nessa área de contenção, isso tenho a certeza que vai gerar uma segurança para a população e isso vai trazer mais gente para cá e evitar que pessoas que aqui estão vão embora com medo, né? Dessa insegurança que existe de a qualquer momento você ter um deslizamento aqui, outro acolá. Então eu acho que isso aí é muito importante. Agora, vamos entender o movimento Petrópolis 2030, vai procurar entender, vamos buscar técnicos também, né, dessa área para entender se esse percentual, se esse 2% será necessário para isso ou se a gente ainda vai ter que buscar mais recursos, entendeu? Para que a gente possa realmente utilizar nessa prevenção e que seja realmente eficaz. Cláudio, ano que vem a gente tem eleição municipal, a gente tem aí troca também no Legislativo Municipal. Isso, de que forma que isso impacta também esse planejamento para Petrópolis 2030, visto que é um projeto a longo prazo e que é necessário uma maturidade muito grande também dos órgãos justamente para o desenvolvimento do município? Olha, isso aí, realmente, nós estamos aí próximo aí do ano que vem, né? Nós temos as eleições e o movimento Petrópolis 2030, ele entende o seguinte, quando chegar no momento certo,
né, que a gente tiver definido ali as candidaturas, né, porque até agora só temos especulações, né, aparecem nomes aqui, outros nomes e outros, mas a gente não sabe, na verdade, o que realmente quem vai ser realmente. Então, vamos esperar a definição. Definido isso, o movimento, então, vai convidar essas pessoas, vamos conversar com todos eles, apresentar as nossas propostas, ouvir deles também quais são as propostas deles, entendeu? Para que a gente possa, assim, ter um candidato, né, seja quem for o vencedor das eleições, né, que seja um candidato que esteja alinhado, entendeu? Com todas essas propostas do Movimento 2030, que é um movimento que pretende trazer o desenvolvimento econômico. Entendeu? O programa ali, são projetos que a gente vai fazer, que vai trazer o melhor para a nossa população. Entendeu? Então, eu acho que quando a gente tiver essas pessoas definidas, vamos conversar com um por um, vamos levar nossas propostas, vamos encaminhar e colocar para eles, ó, o que nós precisamos para o nosso município, para a gente poder crescer, para as pessoas poderem ter, para a gente poder transformar a vida das pessoas, né? Melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, principalmente as pessoas que moram em áreas de riscos, pessoas que estão precisando do seu trabalho. É isso aqui que a gente precisa, desenvolvimento econômico, entendeu? Geração de riqueza, entendeu? Que aí a gente transforma as pessoas na nossa cidade, entendeu? Aí as pessoas vão querer ficar aqui, e muitos que não estão aqui, que já foram embora, vão voltar, e outros que estão em outros locais, que não estão vendo prosperidade, vão vir para cá, porque vão ver que existe oportunidade, que temos oportunidade para todos, entendeu? E isso tudo é muito importante, porque isso vai trazer o quê? Melhorias para o nosso comércio. A CDL sempre foca em tudo aquilo que pode trazer melhoria para o comércio, entendeu? E melhorar e transformar a vida das pessoas é fundamental para que a gente consiga esse objetivo. Com certeza. Cláudio, a gente está chegando aqui ao fim da nossa entrevista. Você quer ressaltar alguma coisa importante, talvez, desse projeto, ou próximas reuniões que virão, até justamente para quem está nos acompanhando? Olha, nós temos agora, inclusive, na próxima semana, vamos ter a reunião com a equipe da Naturgy. A gente está trazendo a equipe da Naturgy aqui para a gente poder ver a capacidade deles poderem distribuir mais gás natural. Você sabe que o gás natural ele tem um custo muito menor que o gás GLP. Né? E a gente sabe que hoje muitos bairros ainda não foram atendidos, né, por esse gás natural. E nós vamos ter essa reunião com eles e entender de que forma a gente pode avançar nisso, porque isso também é desenvolvimento. Né? Levar gás barato, né, para a nossa população é desenvolvimento, entendeu? Então a gente vai estar trabalhando na próxima semana agora, a gente vai estar trabalhando com essa equipe da Naturgy e vamos, como a Enel, vamos estar dando continuidade a esse trabalho constantemente para a gente poder chegar aí e conseguir levar o melhor para a nossa população. Perfeito. Cláudio, obrigado mais uma vez pela presença aqui, por trazer um pouco sobre o Movimento Petrópolis 2030. E é claro, o espaço está sempre aberto para atualizações e também aí novas reuniões que forem realizadas em prol do desenvolvimento de Petrópolis. Obrigado, Richard. Agradeço a você mais uma vez esse convite. Agradeço a toda a equipe da TVC que está sempre aqui nos recebendo e a gente poder levar para o público, né, todas essas informações, essas atualizações do nosso movimento, né? E a gente tem a certeza que nós vamos continuar trabalhando, como eu te falei, para a gente poder entregar o melhor para a nossa população. Tá certo. Cláudio, obrigado mais uma vez. Obrigado. Para você que está nos acompanhando, obrigado pela sua presença, pela sua companhia. O Correio Petropolitano Debate fica por aqui, mas amanhã nós temos o nosso encontro marcado, ao vivo, a 13h, e você é nosso convidado. Uma boa tarde para você e amanhã a gente se vê. Perfeito. TVC, a TV do Correio da Manhã.